E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandriele Vieira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que a gente acha que é bom e o que a gente acha que é ruim aqui na Flórida. Estamos morando aqui já há 6 meses, completou 6 meses essa semana e vamos aqui andar um pouquinho. Estamos aqui em Celebration, vou mostrar aqui pra vocês. Muito bonito aqui. Vamos dar uma andadinha e conversar um pouquinho com você sobre o que a gente está achando de morar, né? De ter começado a morar aqui na Flórida. Bora lá comigo? Bom, pessoal, então vamos começar nosso vídeo, né? Estou aqui com o Rafael mais uma vez pra gente falar pra vocês o que a gente tá achando da nossa experiência aqui na Flórida. Já faz 6 meses que a gente tá morando aqui, tá? Tem muitos pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos. Hoje vai ser uma conversa bem tranquila, a gente tá andando aqui pra conversar com vocês. O primeiro ponto positivo que a gente quer falar pra vocês aqui da Flórida é sobre o clima. O clima aqui é muito parecido com o do Brasil, né? Geralmente não tem frio. O frio aqui que a gente pegou foi mais no começo do ano e pelo que falam pra gente, esse é o clima normal daqui. Bom, aqui tá 35 graus agora, geralmente quase toda a tarde é esse clima, essa temperatura aqui. Então isso é um dos pontos positivos que a gente encontrou aqui. A gente não sentiu o problema com o frio, que é o que a grande maioria das pessoas falam, que é no norte muito frio e que faz com que as pessoas procurem ou Flórida ou estados que estejam mais ou menos nesse clima aqui que a gente está agora. É que realmente no começo eu acho que seria muito difícil encarar aquele frio, né? Porque a gente não está acostumado e aí o pessoal fala, mas tem roupa e tudo mais, tudo adequado. Porém, no começo tudo é um susto, no começo tudo é muito novo. E aí você de cara já pega um frio, nossa, né? Com certeza seria bem difícil. Então, o primeiro ponto positivo aí da Flórida que a gente acha realmente é o clima, que é muito favorável, a gente não tem o que falar. Apesar de ser mais quente do que no Brasil, né? Esses 35 graus aqui é pior do que os 35 graus do Brasil, mas pode ser considerado sim um ponto positivo. Bom, pessoal, o segundo ponto positivo que a gente considera aqui na Flórida realmente é o tanto de brasileiro que tem aqui. Mais especificamente, né, aí de Orlando, a gente tá morando aqui em Orlando. Os 6 meses que a gente tá aqui, a gente morou aqui em Orlando, a gente já veio direto. E a gente realmente acha muito boa, né, essa questão aí de ter tantos brasileiros. Mas tem aquela questão, né, muito brasileiro é muito bom no início, tá? Então a gente tá falando só do início, tá, pessoal? Porque depois eu realmente acho válido ter essa troca aí, né? Ir para algum estado que tenha mais americano, para poder de fato você conviver com a cultura e ter toda essa questão aí que a pessoa fala, vamos fazer a imersão, né? Mas de início eu acho sim que é muito bom essa questão de ter muitos brasileiros. Por quê? Por questão de oportunidades, por questão, né, de quando você vai resolver alguma coisa, você está resolvendo com brasileiros. Ou seja, seria muito difícil já chegar e ter que resolver várias situações burocráticas, ainda mais por ser a Flórida, né, que é um estado mais burocrático para fazer tudo, você resolver tudo com americanos. Então o fato de ter muitos brasileiros ajuda em todas as áreas, tá, pessoal? A gente não tá falando assim, tipo, os brasileiros são bons só na Flórida. São bons em qualquer lugar, desde que você tenha brasileiros para poder te ajudar nesse início. É isso que a gente tá querendo falar aqui nesse tópico para vocês. E o que a gente fala em relação a isso vai comprar um carro, você vai comprar geralmente com um brasileiro, então ele vai te ajudar na compra do carro, no financiamento, se você for financiar ou não. No seguro do carro, você vai fazer, a pessoa vai te auxiliar porque ela já sabe como funciona. Então, esse primeiro impacto, quando você chega e tem que montar realmente sua vida aqui, é muito mais fácil quando você já encontra brasileiros que já estão aqui, do que você pegar e não ter esse contato direto com a língua, chegar, já procurar diretamente americanos. E outra coisa, quando a gente fala em relação à língua, mesmo que você já venha falando o inglês que você aprendeu nas escolas do Brasil, aqui é um pouco diferente. Então você chega aqui, você tem esse impacto de aprender a língua da forma como eles falam, dessa forma mais natural, mais largada, podemos falar assim, mais gírias, etc.
Então, esse primeiro contato com o brasileiro facilita muito. Então as pessoas a gente vê pessoas reclamando, o brasileiro tal, não sei o quê. Mas, esse primeiro contato, quando você chega aqui, é muito importante ser com brasileiro, sim. Terceiro ponto que a gente encontrou muito importante aqui na Flórida é o valor dos aluguéis. Ser mais barato do que nos outros estados que a gente pesquisou. Aqui é muito fácil quando você já está aqui pesquisar valores de aluguéis de outros lugares. É muito mais difícil você fazer isso no Brasil. Porque no Brasil você só tem acesso a alguns aplicativos, então você não consegue acessar de fato as pessoas oferecendo aqui nos Estados Unidos. Então, um exemplo que a gente encontrou essa semana, pessoa alugando quarto com banheiro compartilhado na Califórnia por $1.200. Isso é muito caro, né? Então a gente tá tendo essa noção de que o valor do aluguel aqui na Flórida é realmente mais baixo que nos outros lugares. E quando a gente fala de consumo, isso é o mesmo, não vai mudar o tanto que você vai gastar para sobreviver, para comer aqui do que nos outros lugares, mas uma coisa que é extremamente impactante na renda é o valor do aluguel. E aqui é consideravelmente mais barato. Por mais que tenha subido o valor do aluguel na Flórida, que pessoas comentam, ainda assim é mais barato na Flórida do que no norte, que agora teve uma galera que foi pro norte, que vai ficar mais difícil, o aluguel tende a subir, né? Aqui na Flórida a gente encontrou realmente um aluguel mais barato do que nos outros estados. Então, pessoal, só para aproveitar, já falar aqui um pouquinho com vocês, quem acabou de chegar aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. A gente sempre está fazendo vídeos muito informativos sobre a nossa experiência aqui nos Estados Unidos. Nós moramos aqui nos Estados Unidos já fazem 6 meses e a gente começou o nosso canal faz 5 meses e estamos aqui toda semana dando muito conteúdo, muita informação para vocês. Então, se você que nos acompanha aqui ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte o vídeo, isso nos ajuda muito e aí fica uma troca mútua, né? Porque a gente ajuda vocês, dá informação aí para vocês que ainda está no Brasil ou independente do país que vocês estejam, e vocês nos ajudam com um like, se inscrevendo no canal, e assim a gente continua e fortalece o nosso canal. Bora lá continuar o nosso conteúdo. Então, voltando, né, pessoal, uma coisa que eu acho que é extremamente positiva, e assim, né, como a gente tá aqui no meio de brasileiros, convivendo com brasileiros, sempre conversando, pegando as dicas aí, né, com o pessoal, porque uma coisa é quando a gente tá no Brasil, outra coisa é quando a gente já vive aqui e realmente sabe como as coisas funcionam. Pessoal, uma coisa que a gente tá vendo muito é que, pra mim, pra nós, né, aqui é o lugar perfeito para se empreender. Pessoal, eu acho que não tem um lugar melhor para empreender do que realmente vir para os Estados Unidos. Aí as pessoas vão virar e falar assim, né? Ah, mas é lógico, você está nos Estados Unidos. Pessoal, não dá para deixar passar. O que eu quero dizer com isso? Você conversa com as pessoas o tempo todo. Então, quando você está aqui, você está em contato com várias pessoas de todos os lugares do Brasil, tanto do Brasil quanto até de outros países. E aí você vê que várias pessoas, o que elas procuram, o que elas precisam fazer? Elas têm que dar um jeito, né, de poder criar, tipo, questão de criatividade, questão de, sabe, criar coisas novas, porque aqui também tem aquela questão, né, independente do seu status, independente do que você está fazendo aqui, né, qual que é o seu status, etc, qualquer pessoa aqui, pessoal, pode abrir uma empresa. Então você chega aqui, você vai, né, você acaba ficando sabendo como as coisas funcionam, e aí você entra em contato com algum contador. As pessoas te indicam um bom contador, né? Às vezes, provavelmente, vai ser o que ela fez, né? O contador que ela usou e tudo mais. E aí, você pega o contato desse contador, manda uma mensagem e pergunta: e aí, quanto que você cobra para abrir uma empresa para mim e tal? Porque, pessoal, independente do seu status, qualquer pessoa pode abrir uma empresa aqui. Aí é aquela coisa, né? Você vai, abre a sua empresa, paga os seus impostos ali e fica tudo certinho. Então, pessoal, a partir desse momento, as pessoas elas ficam mais criativas, porque ela tem que criar, ela tem que dar um jeito, entendeu? Então, é empresa disso, é empresa daquilo, a gente vê várias coisas. Então, pra mim, sim, aqui é o lugar para se empreender. Aqui tem muito brasileiro, como a gente já falou, então dificilmente você vai ver um brasileiro que, sei lá, ele ganha pouco, a empresa dele não entra muito dinheiro e ele fica satisfeito com isso. E ele fala, não, beleza, é só isso mesmo. Não, aqui todo mundo quer mais o tempo todo, aqui todo mundo age, aqui todo mundo faz, sabe assim, o máximo que pode fazer para poder
sempre realmente ter a qualidade de vida. Porque uma coisa é você ser americano e morar nos Estados Unidos, outra coisa é você ser imigrante e morar nos Estados Unidos. Então entendam essa diferença, tá, pessoal? E realmente entendam, né, o que a mensagem que a gente passa aqui pra vocês. Olha, pessoal, só aproveitando um pouquinho, como eu falei, a gente tá aqui em Celebration, né? Olha que lindo lugar aqui. Esse lago aqui tá até me assustando, porque toda hora a gente vê alguma coisa ali dentro. Mas olha que lugar maravilhoso. E aí só tô filmando aqui pra vocês, porque a gente tá gravando num sábado, né? E o pessoal tá ali tudo jogando golfe. Olha que legal. E a gente aqui do ladinho só observando, né? Porque jogar mesmo vai demorar. A gente acha o máximo quando a gente vê essas coisas aqui. É bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Outro ponto importante para você levar em consideração aqui da Flórida é a distância. Tudo para você fazer aqui na Flórida, aqui em Orlando especificamente, que é onde a gente mora, é tudo muito longe e tudo tem muito trânsito. Aqui é impossível você viver sem ter, dependendo de transporte público. O transporte público aqui não é bom, tá? Ele passa nas principais avenidas de Orlando e ainda... Mesmo assim é 2 horas. Demora pra caramba, então você precisa fazer alguma coisa e você tiver que se programar. Com o transporte público aqui é complicado. Que é necessário você ter um carro, então você tem que programar esse custo na sua vinda pra cá e sempre vai ter muito trânsito. Quando a gente precisa fazer qualquer coisa aqui, a gente já se programa até que sair pelo menos 40 a 50 minutos antes do horário que a gente precisa estar, porque é muito longe, é muito demorado. Às vezes nem é tão longe assim, mas o trânsito aqui é muito caótico, então você com certeza vai ter esse problema aqui. Então, pessoal, tem essa questão aí, né, do trânsito, e aí a gente pode ligar um pouquinho com a dificuldade que a gente está tendo para tirar nossa drive, né? Então, nós viemos com visto de estudante e nós podemos tirar a drive, né? Algumas pessoas tiveram dúvida quando a gente falou de drive, falando, mas qualquer pessoa pode tirar? Não, tá? A Flórida também tem essa questão aí. Tá, então você tem que ter uma permissão. Com um turista dificilmente você consegue, eu acho que nem consegue na verdade, tá? Então com visto de estudante você consegue, porém não é tão fácil. E aí entra na questão de dificuldade para tirar a drive, dificuldade na questão da escola, tudo é muito burocrático, sabe? O estado da Flórida, quando depende tipo de questão de órgãos públicos, quando você tem que resolver uma coisa mais séria, sabe? Principalmente quando envolve imigração, essas coisas, tudo é muito burocrático. E que a gente sabe, né, conversando com várias pessoas que vieram de lá, ou até mesmo pessoas que estão lá, que a gente acaba tendo contato lá para lá, né, em outros estados, eu quero dizer. Acaba sendo sim um pouco mais fácil, tá, pessoal? Então ele falou aí dessa questão do carro, né? Automaticamente você tem que se programar para trazer um pouco mais de dinheiro, porque a gente está falando de quem acabou de chegar, né, quem ainda não entende dos Estados Unidos, ainda não viveu em outros lugares, assim como nós, né? Ainda bem que a gente trouxe um pouquinho a mais ali de dinheiro, né? A mais eu não digo a mais, foi o suficiente, porque se a gente tivesse, se a gente trouxesse um pouco menos, a gente já teria passado dificuldade. Pelas escolhas que a gente fez. Exato. Que pela falta de orientação, você acaba, como a gente veio sem conhecer nada nem ninguém, você acaba tomando decisões que nem sempre são as melhores decisões em relação ao que você vai comprar, ao que você vai alugar e etc. Então a gente ter trazido um pouco mais de dinheiro do que a gente pensou que fosse necessário foi o suficiente para a gente conseguir se manter aqui. Quando ela fala em relação à burocracia, para você ter uma noção, a dificuldade que a gente está tendo em relação à drive, a gente tinha todos os documentos prontos já para tirar a drive e a gente descobriu que a gente precisa de um documento específico da área de Social Security daqui da Flórida, falando que a gente precisa desse documento para levar no DMV para conseguir tirar a drive. Então, além de você ter dificuldade para tirar, juntar a quantidade de documentos que eles pedem, a gente precisa passar por mais um lugar que falam que é extremamente complicado em relação à fila, demora, problema com atendimento ruim, para você conseguir pegar esse papel para levar até onde você tira a drive para conseguir fazer o pedido. Aí tem muita gente que consegue tirar a drive e não consegue justamente pegar ela por falta desse documento especificamente. Que aconteceu, né? A gente tem uma amiga que aconteceu isso, ela foi lá, tirou a drive, deu certo, passou. E aí, no final, eles falaram assim, tá, mas você não tem esse documento, você precisa ir lá no social, que o social, ele é tipo o CPF. O
social, ele é tipo o CPF americano, né? E aí, se você tem visto estudante, você não tem o social, e aí você tem que falar, tem que pegar uma carta lá no social, lá no órgão, né? No social, e falar, consta lá que você não tem work permit, que você não tem social e tudo mais, mas que você tem visto de estudante, que você tá liberado para tirar a sua drive. Aí ela teve que ir lá, marcou, pegou esse documento, é um papel, pegou esse papel e aí voltou lá, marcou a appointment outra vez, tipo, marcou lá, né, fez o agendamento. Exato, fez o agendamento mais uma vez e aí conseguiu pegar a drive. Então, não foi só ela. Quando eu fui pegar uma carta na escola, me falaram a mesma coisa. Falaram, essa carta não é o suficiente, você tem que levar lá no social. Eu falei, o quê? Entendeu? São coisas que você vai descobrindo assim, ó, no susto. E se as pessoas não falam, você não sabe, que foi o que aconteceu com a gente foi sem informação, entendeu? Para resumir, parte burocrática da Flórida é muito mais complicada, né? Além das questões financeiras que a gente passou para vocês. Espero que vocês consigam entender da forma como a gente está falando. E espero que vocês tenham assistido também, né, os nossos vídeos, que a gente já falou, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui também, sobre quanto a gente acha necessário, né, para trazer para um recém-chegado chegar aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos em si. Pessoal, tem seus lados positivos, sim, mas também tem alguns pontos negativos, é o que a gente vai falar agora, começando principalmente pelo valor que é pago para as pessoas aqui. Há um tempo atrás comecei a seguir um rapaz que trabalha nas Forças Armadas Americanas, é um brasileiro, e ele citou um exemplo muito legal que dá pra gente usar aqui pra vocês, que é o seguinte: a esposa dele trabalhava na Califórnia e trabalhava como enfermeira lá, e ela ganhava a média de $65 a hora trabalhada lá. E quando eles vieram pra Flórida, ela passou a ganhar $30 a hora. Então, pessoal, para vocês terem noção que é menos da metade. Isso, o impacto financeiro que isso causa na família é muito grande. Dá pra gente ter uma noção do que realmente acontece em relação a isso a partir dessas pessoas que a gente conversa. Pessoas que já falaram pra gente que vieram do norte ou que trabalhavam no norte, que tinham essa diferença salarial e chegaram aqui e sentiram que aqui na Flórida realmente paga-se muito menos do que pagam em outros estados. Esse é um ponto bem importante para você pensar na hora de vir para cá. De vir para cá com as suas permissões, com seus vistos, tudo certinho, tudo ajeitadinho para você vir trabalhar aqui, né? Isso é uma coisa que vai fazer muita diferença para você. Então saiba que se você escolher a Flórida, provavelmente você vai ganhar menos do que a maioria dos outros estados aqui, como a gente já tem ouvido relatos de pessoas que falam com a gente através aqui do YouTube ou do Instagram. É aquela coisa, né, pessoal? A gente não tá falando que é ruim, que não tem que vir pra Flórida, etc, tá? Até porque a gente está aqui, faz 6 meses que a gente está aqui e a gente tá vivendo, tá vendo como é. As coisas não estão ruins pra gente, tá? Só pra... Tem gente que fica perguntando, né? E aí, tá bom e tal? Faz 6 meses que vocês estão aí, como tá? O que vocês aprenderam? Né? Então a gente tá passando essa mensagem aqui pra vocês. É bom, é ótimo, pessoal, é excelente. Tá? Dá pra viver? Dá pra viver sim. A gente é um casal, a gente não tem filhos, tá? Então, o que a gente passa pra vocês? Às vezes as pessoas têm 1 filho, 2 filhos, né? Às vezes o ensino também não vai ser da mesma forma que seria em outro lugar. Então pesquisa, a gente só tá falando isso. Pesquisa, vê como vai ser, entendeu? E, de qualquer forma, um lugar que você consegue ganhar mais. Ah, mas aí eu vou ter um gasto maior também, né? Tipo, na Flórida ganha menos, mas as coisas mais barato, realmente. E aí, sei lá, no norte, qualquer lugar pra lá, vai ganhar mais e as coisas vão ser mais caras também, né? Tem que pensar na proporção, né? Do que Exato. É mais caro, do quanto se ganha e colocar isso na balança e ver o que é melhor pra você. Tendo também que pensar nas condições que você vai estar vivendo em determinado lugar. Pensar que no norte vai estar muito frio e etc. Então, tudo isso. Tudo isso influencia. Então por isso que a gente fala que para nós está sendo uma boa opção, justamente porque quando a gente chegou aqui, tava na média de 1 grau, né? Tava bem frio aqui na época. Cara, foi complicado. A gente sofreu a primeira semana aqui, imagina menos 20. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente falou aqui um pouquinho da nossa experiência, né, pra vocês. Já faz 6 meses que a gente tá aqui na Flórida, estamos gostando muito. E nos próximos vídeos a gente vai continuar dando várias informações aqui pra vocês, principalmente da nossa experiência aqui, do que a gente tá achando, do que a gente tá vivendo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito.
Deixe um comentário aí, se você já vive aqui nos Estados Unidos e vive em outro estado, conta aí pra nós nos comentários, porque aí todo mundo pode ver o que vocês acham, qual a experiência de vocês, etc. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, Valeu. tchau!